Fala galera, tudo certo? Olha só, hoje eu vou dar uma dica aí pra vocês. Na verdade, um assunto que eu sempre bato pé, né? Que é a questão aí da cobertura de solo. Nós que estamos cultivando pitaia aí em um clima tropical a subtropical, né? Principalmente aqui na região sul, sudeste. E de vez em quando eu sempre me deparo com outros produtores, né? De outros lugares do país, ou até fora do país, né? Perguntando aí sobre as coberturas de solo, né? Se atrapalha, né? Se realmente compromete o desenvolvimento da pitaia. E eu queria mostrar um pouco para vocês como está o desenvolvimento delas aqui nesse pomar, né? Esse pomar que tem em torno aí já de 2 anos e meio de idade, variedade aqui a Vietnamese White. Então, eu queria mostrar para vocês, né, que o produtor aqui ele trabalha com as plantas espontâneas, né, ou como muitos chamam de plantas daninhas, né. Então, vocês observem que aqui na base do moeirão tem uma braquiária, né. Aqui do outro lado já tem uma cíperus, uma tiririca, né, da família da tiririca. Tem essa aqui da folhinha redonda que eu também não consigo identificar qual é o nome. O que mais que a gente tem de diferente aqui? Tem outra aqui de folha mais redonda, parece aquelas plantinhas mais aquáticas. Então a gente tem vários tipos aqui, ó, picão. Então a gente tem vários tipos aqui de planta daninha ou planta espontânea, né? Aqui também outros tipos. Olha quem tá aqui também, o amendoim forrageiro que já foi plantado na área também, né? Então pessoal, qual que é a dica, né, que a gente dá em relação à cobertura de solo, né? Com certeza, cobertura de solo muito melhor ter do que não ter, né? Já começa por aí, né? A gente já está cansado de falar para vocês que a cobertura de solo ela oferece muita proteção ao solo, evita erosão, propicia um bom conforto térmico, né? Mantém o solo protegido contra o impacto da gota da chuva. Ela ajuda na ciclagem de nutrientes, adição de matéria orgânica. E assim, pessoal, não se apeguem, tá? As plantas, ó, aqui já é outro tipo de planta espontânea, já da folha miúda. Eu não sou um botânico para saber. Aqui já é o aça-peixe, né? Esse aqui já é mais famoso. Então assim, ó, pessoal, não se apeguem, né, ao tipo de cobertura que vocês têm no pomar, tá? A gente até hoje não comprovou nenhuma alelopatia, a gente não comprovou nenhuma inibição do desenvolvimento da pitaia com qualquer tipo de planta de cobertura que a gente tem no pomar. E olha que a gente tem mais de 200 hectares aqui na região. E realmente, quando o pomar ele está bem manejado, como vocês observem aqui, né? Quando a brotação está bonita, né? Quando a planta está se desenvolvendo bem, coloração dela está com verde escuro aqui na base e um verdinho claro em cima na brotação. Então significa que o pomar realmente ele está sendo bem conduzido e essas plantas de cobertura não atrapalham de jeito nenhum. Pelo contrário, como eu falei, só ajudam, né? Inclusive a gente tem pomares aqui que trabalham com azevém também no inverno como planta de cobertura. E o azevém que já tem alguns relatos na literatura de alelopatia, mas na pitaia não causam isso, né? Aqui a gente já tem uma trepadeira. Essa trepadeira já seria interessante tirar, né? Quando ela já trepa na pitaia, já começa a causar sombra, começa a parasitar ali, já é bom tirar. Mas em relação ao solo, não, tudo certo, mantenham o que vocês têm, tá? Não precisa usar herbicida, tá, pessoal? A gente não recomenda em hipótese alguma estar utilizando herbicida no pomar de pitaia. O herbicida ele esteriliza o solo, tá? Ele acaba com a tua microbiota do solo. E a gente precisa entender que o solo ele não é um suporte para a planta, na verdade ele é um alimento para a planta. O solo é vivo, né? Todas as reações que ocorrem ali no solo, né, de decomposição da matéria orgânica, de mineralização de nutrientes, elas contam com diversos micro-organismos, com bactérias, fungos, actinomicetos, insetos, micro-insetos. Então tem uma série de micro-organismos que trabalham a nosso favor no pomar de pitaia e a gente não precisa estar eliminando eles com o uso de herbicida. E herbicida vocês sabem que também deixa residual no solo e claro, com certeza vai deixar residual na fruta também, tá, pessoal? Então assim, ó, análise de solo, vamos manter a análise de solo em dia, né? Vamos ver como é que tá o pH, como é que tá a acidez, como é que tá a fertilidade desse solo, né? Vamos observar as plantas, se elas estão brotando bem, se elas estão sadias, né? Se elas estão se desenvolvendo bem. E a cobertura de solo vocês podem manejar tranquilamente com essas plantas
espontâneas, tá? Sem problema nenhum, só manter roçada quando estiver crescendo demais, dá uma roçada, né? E vai mantendo assim. Quem quer colocar o amendoim forrageiro, eu vou dar uma dica bem legal, tá? Já coloca o amendoim forrageiro junto com o moirão, né? Junto com o esterco ali do moirão, o adubo do moirão. Então o amendoim forrageiro ele já aproveita desse esterco ou desse adubo que tem no moirão e aos poucos ele vai se disseminando em toda a área, tá? Então vocês podem estar utilizando o amendoim forrageiro. Ele pode ser consorciado com essas plantas daninhas, plantas espontâneas ou com a braquiária do pomar sem problema nenhum. E se vocês quiserem perpetuar ele mais na área, deixar ele mais solteiro na área, vocês podem estar roçando um pouco mais baixo essas plantas espontâneas e o amendoim não roça tão baixo para ele tomar conta, porque o amendoim ele é uma espécie muito agressiva, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui nesse pomar, porque a gente quer manter mais o amendoim forrageiro, tá? Porque o amendoim forrageiro trabalhado solteiro na área, ele tem um efeito muito melhor do que essas plantas espontâneas, porque ele é uma leguminosa e ele fixa nitrogênio. Certo, pessoal? Então eu não quero me estender, o recado é esse, tá? O pomar aqui tá um espetáculo, né? Tá convivendo muito bem aqui com as plantas daninhas espontâneas. Mantenho elas só roçada, fertilidade do solo em dia, poda em dia também, tratos culturais que a gente está começando a fazer aqui no sul, para deixar pronto aí para a safra já de dezembro, janeiro, fevereiro, safra de verão. E não se apeguem com essas plantas espontâneas, tá bom? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tá? Fico muito feliz de estar ajudando aí muita gente aí do país, fora do país. E com certeza quem faz crescer a cultura não é só os técnicos também, né? Muitos são vocês, com a experiência de vocês, com a experiência do produtor, né? E a gente só vai aprimorando ainda mais os manejos. Certo, pessoal? Um grande abraço e a gente se vê na próxima.